E aí, gente, como vocês estão? Estão bem? Gente, estou muito animado pro vídeo de hoje, porque provavelmente vai ser o vídeo mais importante de todo o canal. Então, sem mais delongas, não quero ficar enrolando aqui, vamos pro vídeo? E na nossa conversa de hoje a gente vai falar sobre a Páscoa. A Páscoa, que é a data mais importante de todo o ano. A gente vai estar comemorando ela amanhã, no domingo, e a gente precisa conhecer um pouco mais sobre o que significa, o que simboliza a Páscoa para nós. Mas diferente do que muitos pensam, a Páscoa não começou quando Jesus ressuscitou. Na verdade, milhares de anos atrás, a Páscoa já havia sido instituída. E para isso eu gostaria que você já pegasse a sua Bíblia aí, se você puder, é claro. Já estou com a minha Bíblia aqui. Mas antes da gente ler, eu gostaria de falar uma coisa muito importante. Nós vamos falar sobre a Páscoa no Antigo Testamento. E tem rolado certos ensinamentos que o Antigo Testamento não é a palavra de Deus. Isso não é verdade. Eu gosto muito dessa Bíblia aqui porque na capa ela diz: este livro é sobre Jesus. Isso me faz lembrar que de Gênesis até Apocalipse a Bíblia fala sobre Jesus. E mais do que isso, de Gênesis até Apocalipse a Bíblia é a palavra de Deus. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que pensar é qual era o contexto de Êxodo 12. O que estava acontecendo ali? O povo de Deus estava sendo escravo de Faraó. Então Deus, com o intuito de libertar o seu povo, ele levanta um libertador. E quem é esse libertador? Moisés. Então Deus faz cair sobre o Egito 9 pragas, e cada uma das pragas Deus estava dizendo para Faraó: liberte o meu povo. E todas essas 9 pragas só afetaram os egípcios, mas a 10ª praga era diferente. Por quê? A 10ª praga já não era exclusiva só para os egípcios, mas afetaria todo o povo de Deus. E a 10ª praga era que no 14º dia daquele mês, o anjo da morte passaria sobre o Egito e mataria todo o primogênito. E como essa 10ª praga afetaria a todos, o único meio das pessoas se salvarem é se na casa delas tivesse a marca do Cordeiro, que era a marca da Páscoa. Na verdade, a palavra Páscoa se deriva da palavra Pessa, do hebraico. Essa palavra é a mesma palavra usada quando fala que o anjo passaria sobre o Egito. Então essa passada do anjo tem uma dupla aplicação. Quer dizer que o anjo da morte passaria por cima das casas que tem a marca do Cordeiro e não tocaria nelas. E ao mesmo tempo ele passaria por cima, devastando toda a casa que não tinha essa marca. Então, para que você pudesse ter a marca da Páscoa na sua casa, você deveria seguir algumas instruções dadas por Deus. E o primeiro passo é que você deveria, no 10º dia daquele mês, ir em busca de um cordeiro, mas esse cordeiro tinha que ser um cordeiro de 1 ano e não deveria ter nenhum defeito. E a gente tem que se perguntar: por que um cordeiro de 1 ano? E a verdade é que 1 ano representa inocência. Então eles tinham que pegar esse cordeiro sem defeito, que só tinha 1 ano, um cordeiro inocente, e deixar do 10º dia até o 14º dia na sua casa. E vemos isso no Novo Testamento, quando Pilatos, ele tinha o próprio cordeiro dentro da sua casa, e ele olhou para o cordeiro e falou assim: eu não vejo mal algum nesse homem. Vemos isso também em Judas. Depois que Judas então traz Jesus, Judas diz: eu pequei contra sangue inocente. E o segundo passo que eles deveriam fazer é, depois que eles matassem o cordeiro, eles deveriam pegar o sangue e passar nos umbrais da porta, tanto na parte lateral quanto na parte de cima. E esse seria conhecido pelo anjo da morte como o sinal da marca da Páscoa. E vemos esse mesmo sinal lá em Raabe, quando Raabe ajuda os espias, e Raabe diz assim: eu sei que o seu Deus é poderoso, eu sei que essa terra é de vocês. Então, quando Deus der essa terra para vocês e vocês destruírem tudo, eu preciso de um sinal, de alguma marca, para que a minha casa seja salva. E a marca que eles deram para ela é que quando eles passassem ali e vissem um cordão vermelho pendurado na janela, eles não destruiriam aquela casa. Então todas as casas foram destruídas, menos a casa que tinha a marca do cordão vermelho, que representava também o sangue de Jesus. E agora eu queria ler para você o que está escrito em Êxodo capítulo 12, versículo 8. Nessa mesma noite assarão a carne no fogo e a comerão acompanhada de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Então eles tinham que comer ervas amargosas, que era uma representação de sofrimento, e junto com isso tinham que comer pão sem fermento. Mas por que pão sem fermento? Gente, pensa nisso daqui: eles estão saindo do Egito, eles estão saindo da escravidão. Quando desse meia-noite o anjo passasse por ali, eles já deveriam estar prontos, arrumados. Não dá tempo de levedar a massa, não dá tempo de fermentar. Então, além de comer as ervas amargosas,
amargosa de comer pão sem fermento, eles deveriam comer a carne do cordeiro. E a Bíblia deixa claro que não poderiam deixar sobras para outro dia. Então tudo que restasse eles deveriam queimar. E por que isso? O que isso representa? É que para a gente não experimentar o que é o fogo do inferno, o cordeiro tinha que ser queimado completamente. O juízo de Deus deveria cair sobre Jesus. Eu sei que no domingo de Páscoa muita gente tem o costume de assistir o filme A Paixão de Cristo ou qualquer outro filme que fala sobre Jesus, mas eu preciso alertar vocês sobre uma coisa muito importante. Se no filme mostrar que o diabo está feliz ao ver Jesus sendo crucificado, isso é uma heresia. A verdade que vemos na Bíblia é que o diabo jamais queria que Jesus fosse para a cruz. E o primeiro caso que vemos isso é na tentação no deserto, quando o diabo diz assim: ei Jesus, se prostre e me adore, eu te darei todos esses reinos. O que o diabo estava falando ali? Eu vou te fazer rei sem que você precise passar pela cruz. O diabo queria dar um atalho para Jesus, mas sem a parte do sofrimento. E o segundo caso que o diabo não queria que Jesus fosse para a cruz é quando Jesus está falando para os seus discípulos que ele haveria de ser crucificado, e Pedro fala assim: não Jesus, você não vai morrer, eu não vou deixar você morrer. E Jesus fala assim: afasta-te de mim, Satanás. Então Satanás, ele mais uma vez estava tentando impedir que Jesus fosse crucificado. E o terceiro caso é com os fariseus, quando já estava nos 45 minutos do segundo tempo, Jesus já crucificado ali, os fariseus sendo influenciados pelo diabo, ele fala assim: Jesus, se tu és o Filho de Deus, repare que a mesma coisa que aconteceu lá no deserto, se tu és, colocando dúvida, se tu és realmente o Filho de Deus, desça dessa cruz. Mas por que o diabo queria tanto que Jesus não fosse para a cruz? Porque ele sabia que no momento que o Cristo morresse por nós na cruz, ali ele seria derrotado. Ali Jesus derrotaria a morte. E a verdade é que ninguém matou Jesus. A Bíblia diz que a morte não pode ir até Jesus, mas que Jesus se entregou à morte. E o propósito de Jesus vir à terra foi exatamente esse: morrer e derramar o seu sangue sobre o seu povo. Em Lucas 24 diz: por que procura o que vives entre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Gente, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Então você quer comemorar a Páscoa hoje, você não precisa mais comer ervas amargosas, não precisa mais matar um cordeiro, porque o cordeiro já foi morto. Gente, não queira ser judeu, você é cristão. E a ceia é a nossa festa pascal. Então Jesus diz: toda vez que vocês se reunirem e cearem, lembre-se do meu corpo e do meu sangue. Gente, o sangue de Jesus, ele purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus é suficiente para nos salvar. Gente, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever aqui embaixo, que isso ajuda demais o canal, e mandar esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. E não esqueça que Jesus está vivo. Até a próxima.